Tô aqui no meu cafezinho. Aliás, é água, tá? Botei a água na xícara pra ser mais chique, né? Deixa eu colocar aqui o... Deixa eu dar uma ajeitada aqui no cenário. Bom, é o seguinte. Eu quero falar sobre algo que eu deixei de fazer há alguns dias. Parei de usar o Instagram. Meu Instagram. Meu Instagram pessoal. Por que eu parei de usar ele? Eu estou desde novembro de 2025. Nós estamos em... Hoje é 11, se eu não me engano, de junho de 2026. E eu parei de usar meu Instagram desde do ano passado, né? Novembro do ano passado. Sabe, quando eu deixei de usar ele, eu percebi como a minha vida melhorou. Parece assim meio aleatório, né? A pessoa deixar de usar uma rede social e a sua vida melhorar. Mas a minha melhorou sim, porque eu comecei a perceber o tanto que eu estava envolvida em uma rede social. E como essa rede social estava me fazendo mal, sabe? Porque a gente começa a olhar a vida dos outros, começa a se comparar. A gente começa a se comparar. A gente começa a olhar a vida do outro e pensar, meu Deus, como essa pessoa é mais nova que eu, já tem tantas coisas, já tem um emprego bem sucedido. E aí a gente começa a se comparar e nos frustramos. Esses tempos eu fiquei pensando, né, como foi bom pra mim, pra minha mente, pro meu coração, deixar essa rede social. Confesso pra vocês que eu estou com outra, né, mas é uma rede social de trabalho e que eu uso apenas pra mostrar os meus trabalhos, os vídeos que eu fiz, e eu tenho um controle sobre ela. Não é ela que me domina, sou eu que domino ela. E é tão ruim quando a gente deixa uma rede social nos dominar. O YouTube, ele é uma rede muito boa, porque você consegue passar mais tempo vendo os vídeos, você consegue aprender, você consegue ter paciência para ouvir um vídeo longo. Instagram, TikTok, são redes sociais que te motivam a ser muito rápidos, a ser rápido demais. Você tá ali, de repente um vídeo aparece, é um vídeo muito rápido e as coisas vão passando numa velocidade que às vezes a gente não consegue acompanhar. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu confesso que é uma rede social que eu gostava muito, né? O Instagram eu gostava muito de acompanhar blogueiras, de ver a vida de pessoas que acordavam cedo e faziam tantas coisas e eram tão produtivas. E aí eu ficava querendo me comparar, eu ficava, rapaz, eu preciso também ser assim. Eu preciso acordar cedo, eu preciso treinar, eu preciso ter uma alimentação saudável. E realmente eu preciso, tá? Mas isso, a realidade do outro, não é a minha realidade. Então eu preciso ter um controle sobre realmente, né, aquilo que eu quero pra minha vida. Vou beber aqui meu café fake. E a realidade do outro não é a nossa realidade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. O que eu quero fazer com esse vídeo, né, o que eu quero passar pra você através desse vídeo, eu quero te dizer que você não precisa viver uma vida de comparação. E nem uma rede social, tá? Você não precisa viver essa vida de comparação. E essa vida de comparação vai te levar cada vez mais para o fundo do poço. Você precisa ter um limite onde você diga para você mesmo que, peraí,
deixa eu pensar aqui. Isso aqui não tá me fazendo bem. Eu preciso ter algo diferente pra minha vida, né? Certo dia eu tava indo fazer uma entrevista de emprego, onde eu estou morando, e eu encontrei duas meninas que estavam também indo fazer essa entrevista, né? E uma delas me relatou o quê? Ela falou assim, eu preciso conseguir esse emprego, porque eu tô cansada de ficar só em casa vendo TikTok. Não, isso tá me deixando muito ruim, eu preciso conseguir esse emprego, eu preciso deixar o TikTok. E aí eu fiquei, rapaz, como que pode, né? Como que pode uma pessoa querer muito emprego para deixar uma rede social, porque aquela rede social tá tirando aquela pessoa de uma realidade. Porque a vida na rede social, ela é muito perfeita, né? As pessoas só postam aquilo que elas querem, elas só vão mostrar a realidade que elas querem. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente acaba se colocando no lugar dessa pessoa e achando que a gente não é capaz. E a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala sobre isso, que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Teve um tempo que eu estava seguindo algumas pessoas e essas pessoas, elas postavam muitas coisas ruins, sabe? De acidente, de morte, E aí eu comecei a perceber que aquilo estava me fazendo muito mal, porque eu ficava muito ansiosa. Meu Deus, fulano morreu, ciclano morreu, não sei quem morreu de 70 facadas. Eu ficava assim, meu Deus, que loucura. Você absorve muitas informações ruins. E aí eu comecei de parar de seguir algumas pessoas. Eu comecei a deixar de lado algumas pessoas. E fui, né, deixando aos poucos, até que eu decidi não usar mais a rede social. Eu não tô dizendo que você não vai poder usar e que você tem que excluir todas as redes sociais da sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas até que ponto isso te faz mal? Até que ponto a rede social, Instagram, TikTok, Facebook, te faz mal? E como você precisa lidar com isso? Eu comecei a estipular tempos pra mim, né? Tipo, eu comecei a pensar, releve um cachorro. Eu comecei a pensar, peraí, quanto tempo eu tô passando nessa rede social? Eu vou começar a cronometrar o tempo que eu passo nessa rede social. Eu vou começar a me dar um limite, porque se eu não me dar esse limite, a rede social não vai dar por mim. Então, a gente precisa ter muito cuidado sobre a forma que nós agimos, sobre a forma que nós pensamos, sobre a forma que a rede social domina o nosso tempo. A rede social precisa ser dominada por nós e não nos dominar. E é essa reflexão que eu queria trazer pra gente nesse dia, sabe? Viva a sua vida intensamente com aquilo que você tem, seja uma xícara, seja um copo onde você coloca o seu cafezinho. Viva a sua vida sem comparações. Viva a sua vida como se fosse o último dia. Viva a sua vida com intensidade. Viva a sua vida com amor, com zelo. Aproveite as pessoas que estão ao seu lado, porque a vida passa. E se nós não vivemos a realidade, nós vamos chegar a um certo ponto que nós vamos nos arrepender por não ter aproveitado o tempo. E o tempo é o bem mais importante que a gente tem na nossa vida. Então, aproveite o seu tempo, aproveite a sua família, aproveite as pessoas que estão ao seu lado e usufrua de melhor, do melhor que você tem. Usufrua do melhor que você tem. E viva, simplesmente viva. Não acredite em tudo que você vê. Talvez se eu não tivesse falado pra você que aqui nesse copo, nessa xícara, tinha água e eu ficasse o tempo todo do vídeo com essa xícara, você provavelmente iria acreditar que aqui tem café. Mas aqui não tem café, aqui tem água. Então, às vezes você tá vendo por uma perspectiva que na realidade não é. Às vezes você tá vendo um café em uma xícara
onde na realidade é uma água. Então, tome muito cuidado. Viva a sua vida. Beleza? Se inscreve no canal e deixa o seu like.